CBN em Ação Live 2020. Realização: Grupo RCN de Comunicação e CBN Campo Grande. Patrocínio: São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida, Sistema FamaSul, Concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor, Sistema OCB-MS e Unigran EAD. Apoio: Fecomércio MS, Senac MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae MS e Zoom Publicidade. Olá, tudo bem? É com muita satisfação que o Grupo RCN de Comunicação e a Rádio CBN Campo Grande começam mais uma edição do projeto RCN e CBN em Ação Live 2020. Seja muito bem-vindo. A partir de agora estamos em rede, em transmissão simultânea através dos veículos do Grupo RCN de Comunicação. Em Três Lagoas, pelas redes sociais do portal JP News, TVC HD canal 13.1 e Cultura FM 106,5. Em Paranaíba, pela Cultura FM 106,3. E Aparecida do Taboado, pela Cultura FM 105,5. E também em Campo Grande, pela rádio CBN 93,7 FM e, claro, pelas redes sociais. Eu já quero agradecer a todos os que estão aqui participando pelos vários canais de transmissão. O Grupo RCN de Comunicação é um dos pioneiros no estado a adotar o conceito Omnichannel, explorando os perfis e potenciais de comunicação de cada plataforma. O RCN CBN em Ação Live é um projeto que nasceu para contribuir, para proporcionar a troca de ideias e conceitos na construção de atividades empresariais dos mais variados setores da economia. Este ano, por conta da pandemia, estamos online, para preservar aí, para atender os protocolos de biossegurança. Então vamos conhecer um pouquinho mais dos participantes dessa live de hoje, do RCN e CBN em Ação Live 2020. Representando aqui o Sebrae MS, o diretor do Sebrae, o Tito Estanqueiro, diretor de operações. Tito, muito boa noite para você. Boa noite, Ginês. Boa noite a todos que nos estão escutando. Uma saudação, primeiro em especial aí para o Grupo RCN e a CBN Campo Grande, por mais essa iniciativa que vem, eu acho que colaborar no sentido de disseminar a informação, conhecimento, levar o acesso cada vez mais firme e constante, não é? Para que todos os que têm a necessidade de tomar a decisão possam tomar a decisão municiados de informações que são fundamentais para o dia a dia. Uma saudação especial para o nosso palestrante, o Dr. Eugênio Mossack, que para nós vai ser uma honra de poder partilhar um pouquinho do imenso conhecimento que ele tem e dizer que o Sebrae continua, com o nosso Sebrae Orienta aí, tentando neste momento, já estamos num período que eu diria de retomada da nossa economia. Mato Grosso do Sul, como a gente viu na edição passada, com o Dr. Roberto Rodrigues, quer dizer, nós estamos com pujança aí, mostrando que, com certeza, Mato Grosso do Sul vai superar esse momento, cada um dos pequenos empreendedores vai colaborar nesse processo e o Sebrae, como parceiro dos pequenos negócios, fará com toda a certeza o seu papel. Eu queria realmente desejar sucesso essa noite. Estamos aqui, como sempre, a gente diz que a vida é um interno aprendizado para aprender, para ouvir e para poder, com isso, colaborar ainda mais em prol do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Perfeito, Tito. Obrigado mais uma vez pela participação. Representando o Senac e a Fecomércio de Mato Grosso do Sul, a Jordana Duenha Rodrigues, ela que é diretora de Educação Profissional. Jordana, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ginês. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente em mais essa edição aí do CBN em Ação, nesse ano de 2020 no modelo diferente, no modelo de lives, esse modelo digital. Dizer que para nós, o Sistema Fecomércio, é muito importante poder participar dessa ação, a gente fica bastante feliz, porque ela converge bastante com os nossos objetivos,
O Senac, de maneira especial, tem aí como objetivo contribuir com a qualificação dos profissionais, dos gestores, empresários do segmento de comércio e serviço. E toda vez que a gente pode participar de uma ação que tem essa filosofia também de trazer conteúdo relevante, conteúdo interessante, que possa ajudar as empresas nesse momento de desafios, a gente sempre vê aí uma conexão e uma convergência. Então, desejar um bom evento, uma boa palestra, aproveitarmos aí a fala do professor Eugênio, que sem dúvida vai ter bastante coisa interessante para trazer para nós e poder contribuir aí com a nossa evolução, né, em tempos de tantos desafios e tantas mudanças para o segmento empresarial como um todo. Bom evento para nós todos. Obrigado, Jordana, pela participação. E representando a Automaster, o diretor de negócios, o Eduardo Pinheiro. Eduardo, boa noite, também seja bem-vindo ao projeto. Boa noite, Inês. Boa noite aos ouvintes, a todos os participantes. É uma satisfação muito grande estar com o Dr. Eugênio Mussac, que é um companheiro de Associação Brasileira de Recursos Humanos, tem além das obras, de todo o trabalho de desenvolvimento de pessoas, contribuiu muito para o fortalecimento e consolidação do nosso sistema de profissionais pelo Brasil. Então, a expectativa hoje é poder trazer perguntas e respostas, né, para as pessoas que também desenvolvem gestão de recursos humanos aqui no Mato Grosso do Sul. Obrigado, Eduardo. Obrigado, seja bem-vindo. E representando a Unigran EAD, o professor e coordenador pedagógico, o Afonso Guilherme Ferreira Egídio. Afonso, boa noite. Olá a todos, boa noite. É um prazer estar aqui com o professor Eugênio, hoje compartilhando aí seus conhecimentos com todos nós. É uma satisfação, né, sempre poder receber essas informações, né, consequentemente, os nossos alunos da pós-graduação, da graduação, estão aqui conosco, e eu tenho certeza que eles terão grandes informações, grandes aproveitos e grandes conhecimentos aí desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa de hoje à noite. Então, satisfação, prazer, agradeço aí a parceria, a CBN, a Unigran, e a gente está junto em nossos próximos projetos, se Deus quiser. Obrigado, Afonso. Obrigado, seja bem-vindo mesmo a todos. Olha, o RCN e o CBN em Ação Live 2020 conta com o patrocínio da São Francisco, uma empresa do sistema Apvida, do sistema FamaSul, das concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor, Sistema OCB-MS e a Unigran EAD. Tem o apoio da FEComércio de Mato Grosso do Sul, do Senac, também de Mato Grosso do Sul, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, do Sebrae MS e da Zoom Publicidade. A realização é do grupo RCN de Comunicação e da CBN Campo Grande. Bem, e o nosso convidado de hoje, ele é médico, professor e empresário. Eugênio Mussac é autor de 13 livros e centenas de artigos, né? Referência na área de liderança e gestão de pessoas. Tem como missão inspirar reflexões para a transformação das pessoas e das organizações onde elas atuam. Formado em medicina, dedicou a maior parte da sua vida profissional ao ensino, sendo os últimos 20 anos dedicados a temas corporativos, como comportamento, liderança, cultura, mudanças e transformações. E que ano de transformações a gente está tendo, né? Então, é um assunto que está totalmente sintonizado com o gabarito do Eugênio Mussac. Então, eu quero desejar muito boa noite ao Mussac. Seja bem-vindo ao projeto RCN e CBN em Ação Live 2020. E a partir de agora, Eugênio Mussac, a fala está contigo. Boa noite. Boa noite, Ginês. Muito obrigado aí pela gentil apresentação. Quero cumprimentar todos os amigos aí que estão nos acompanhando na CBN de Campo Grande. Quero dar um grande abraço para o Tito, né, para a Jordana, para o Eduardo, para o Afonso. Houve um momento que o Eduardo, na fala dele, disse assim, nós teremos aqui um momento de perguntas e respostas, né? Eu gostei disso e eu prefiro dizer que nós teremos um encontro de perguntas. As perguntas são sempre bem-vindas e são mais importantes do que as respostas. Sabe que, assim, na minha visão, as respostas elas até já existem a priori. O que faltam são boas perguntas.
Por isso, eu vou fazer aqui uma breve apresentação de algumas ideias, muito rapidamente, e abrir para que a gente possa dialogar, para que a gente possa ter aqui uma interlocução inteligente com algumas perguntas. Talvez eu acabe respondendo estas perguntas com outras perguntas, né? E aí nós vamos estimulando o pensamento e as reflexões de quem está nos ouvindo. Bem, veja, o grande tema do momento realmente né, não podia deixar de ser este ano tão atípico que estamos vivendo, né, onde grandes transformações estão acontecendo em função de uma crise epidêmica mundial, né, a famosa pandemia do coronavírus, né, que causa uma doença que pode ser grave, chamada Covid-19. O Ginés, quando me apresentou, ele comentou que eu sou formado em medicina. De fato, sou, Ginés. Eu me formei em medicina, apesar de já há muito tempo não exercer clínica médica. Aliás, na minha carreira, eu fui mais professor do que médico. Fui professor de fisiologia humana na minha Universidade Federal do Paraná, mas depois também estudei administração e acabei migrando mais para a área de educação dentro das organizações, de educação corporativa, né? Como você bem disse, eu lidado com isso nos últimos 20 e poucos anos aí. Mas os meus conhecimentos de medicina, aquilo que eu aprendi em medicina, muito me ajuda hoje quando eu falo sobre organizações. E a principal colaboração do pensamento do médico, do pensamento do naturalista, do biólogo, é olhar as empresas como se fossem organismos vivos e não como máquinas, como quer a Revolução Industrial, né? Então, vamos lembrar que a ciência da administração é relativamente nova, ela tem em torno de 100 anos, né? Começou no começo do século XX, justamente quando estava acontecendo a chamada segunda Revolução Industrial. Foi a Revolução Industrial do motor a combustão, da eletricidade, da indústria química, que trouxe grandes modificações, não apenas na indústria, mas na sociedade como um todo. E aí sentiu-se a necessidade de organizar melhor os trabalhos, as fábricas, as empresas, em busca da eficiência, acima de tudo. E isso fez nascer, então, não só uma profissão nova, que é a profissão de administrador, mas uma ciência nova, né? A administração, antes disso, ela existia de forma empírica, né? Não havia uma organização, não havia método. Depois da Revolução Industrial, depois de um livro publicado por um engenheiro americano chamado Frederick Taylor, chamado Princípios da Administração Científica, a partir de então nós começamos a olhar a administração de fato como ciência. Começaram a surgir as escolas, os congressos, as pesquisas, as publicações e assim por diante. E esta é uma ciência, Inês e amigos, que evolui como as outras, né? Eu vejo a medicina evoluindo tão rapidamente e vejo também a administração evoluindo, né? Nós não queremos nos consultar com um médico que não esteja atualizado, que não esteja estudando, participando de congressos, né? Up to date, como a gente fala, porque afinal tem muita novidade em medicina. Da mesma forma, nós não queremos trabalhar em uma empresa, nem sequer ter negócios com uma empresa que não esteja se atualizando também, que não esteja evoluindo os seus processos de gestão, a sua estratégia, a maneira como se relaciona com o cliente, com o mercado. Então, é um processo evolutivo. Por isso eu vejo a empresa mais como um ser vivo, né? Assim como um ser vivo, a empresa tem células, que são as pessoas, tem tecidos, que são os conjuntos de pessoas, os grupos de trabalho, tem órgãos internos, tem sistemas, tudo isso trabalhando de uma forma coordenada para dar vida a este organismo que nós chamamos de empresa, né? Que é um organismo que um dia nasceu, né, que amadureceu, que cresceu, que pode envelhecer, pode dar filhotes, pode adoecer, pode morrer, né, pode se curar, pode ficar melhor do que era, pode evoluir. Então, realmente, a empresa é um organismo vivo. E, além disso, um outro fato extremamente importante, especialmente para esse momento que estamos vivendo, é o fato de que a empresa é um animal, né, um organismo vivo, que habita um ecossistema chamado mercado. E este ecossistema chamado mercado está em constante mutação.
uma mudança atrás da outra. E nós sabemos, estudando um pouquinho de Darwin, que as espécies que sobreviveram foram aquelas que conseguiram se adaptar às mudanças do ambiente. Sendo que na natureza, claro, as mudanças levam milhões de anos para acontecer. E na sociedade humana, não. Né? É rápido e é cada vez mais rápido. Né? E este momento que estamos vivendo é um exemplo disso, né? Porque nós estamos vivendo uma época em que a palavra-chave, a palavra do momento, a palavra que nós temos que prestar mais atenção é a palavra mudança. Tudo está mudando muito rápido e nós temos que nos adaptar às mudanças. Agora, antes de começar a falar sobre as adaptações necessárias, eu queria chamar a atenção de todos para um detalhe. Quando eu falo em mudança, eu não estou falando da pandemia. Quando eu falo em um regime de mudança, eu estou falando do que está acontecendo, que já estava acontecendo antes da pandemia, do que aconteceu ao longo do século XXI que estamos vivendo, já chegando no final da segunda década, e até do que estava acontecendo antes, né? O que estava acontecendo no final do século passado, da metade do século passado para cá, as mudanças começaram a acontecer de uma forma mais acelerada e cada vez mais acelerada. O que a pandemia está provocando é uma aceleração da mudança que já estava acontecendo. Né? E é isso que nós temos que prestar atenção. É isso que nós temos que entender, que a mudança é uma necessidade nas organizações e nas carreiras também. Né? E quando eu falo mudança, eu não quero dizer que a gente tem que mudar porque é moda mudar. Não, nós temos que mudar de forma evolutiva. Nós temos que adaptar os nossos processos, os nossos negócios aos novos tempos. E os novos tempos, eles praticamente se mostram, eles mostram a sua cara, eles aparecem praticamente todos os dias. Né? Cada dia nós temos uma coisa nova. Né? Lembrando, quando eu falei que a empresa é um animal que habita um ecossistema chamado mercado, eu coloco agora quem é que habita, o que é que nós encontramos neste ecossistema chamado mercado. Quem é que está ali? Com quem nós temos que nos relacionar? Bom, o primeiro, evidentemente, é o cliente. O cliente está no mercado. O mercado é o cliente. Só que o cliente não é mais o mesmo. O cliente de hoje, de 2020, não é o mesmo que era em 2019. É muito diferente do que era em 2010. O cliente está muito mais informado, ele tem mais opções, ele está mais exigente. E, além disso, surgiram novas necessidades, agora na pandemia nem se fala, e também novos desejos. Então, eu não posso tratar o cliente hoje como eu tratava 10 anos atrás, 5 anos atrás, nem sequer no ano passado. Bom, esse é o primeiro, digamos assim, habitante do ecossistema, o cliente, que está evoluindo, que está mudando, que está cada vez mais exigente. O segundo habitante do ecossistema é o nosso concorrente. E o nosso concorrente está fazendo a lição de casa dele. Ele também está procurando se aprimorar. Ele também percebeu que o cliente está diferente. Né? Ele também percebeu que ele tem novos concorrentes. Então, ele está procurando evoluir. Ora, se eu não evoluir no meu negócio, na minha carreira, eu vou estar perdendo terreno para o meu concorrente que está evoluindo. Então, veja que interessante esse conceito. Na verdade, quando uma empresa quebra, quando uma empresa perde espaço, quando se torna irrelevante, na verdade, ela não perdeu para o concorrente, ela perdeu para si mesma. Porque, ao não evoluir, ela entregou a sua participação, a sua parcela no mercado para o seu concorrente que está evoluindo. Então, o primeiro habitante do ecossistema é o cliente. O segundo é o concorrente. O terceiro talvez sejam produtos ou serviços substitutivos, né? Coisas novas que estão aparecendo e que fazem com que a gente comece a querer outras coisas. Né? Bom, além disso, nós temos que considerar no ecossistema todo o resto que faz parte e que muda o tempo todo, como, por exemplo, a economia. A economia sofre oscilações por vários motivos, por questões ambientais,
por questões políticas, por questões da economia globalizada de outros países, coisas que acontecem lá na China, que acontecem nos Estados Unidos. Agora estamos todos aí de olho no que vão acontecer com as próximas eleições nos Estados Unidos. Será que isso vai impactar, né, a nossa posição no mundo, sim ou não? Né? Então, temos que avaliar, né, o cenário cada vez maior, né? As questões econômicas, as questões políticas, as questões da globalização, as questões das novas tecnologias e dos novos métodos de gestão, né? Então, veja, é uma lista relativamente grande de elementos, de componentes do ecossistema que nós temos que atentar a eles, prestar atenção para acompanhar o processo evolutivo. Agora, há pouco eu citei Darwin. Eu estou absolutamente seguro que todos os que estão nos ouvindo neste momento sabem quem foi Charles Darwin, a sua importância para a ciência. Você estudou no colégio. Agora, outra coisa que eu tenho certeza é que a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre o que Darwin disse, né? Darwin nunca disse, por exemplo, que venceu na luta pela sobrevivência o mais forte, né? O que venceu o maior. Não, ele disse, e também nunca disse que nós descendemos do macaco. Nunca disse tamanha besteira. Disse que nós viemos de um ancestral comum que é totalmente diferente. O que ele insistiu foi que na luta pela sobrevivência venceu aquele, né, permaneceu aquele que tinha maior capacidade de adaptação, né? Simples assim. Então, essa palavra hoje, adaptação, na realidade, ela saiu apenas do mundo da biologia e veio para muitas outras áreas, principalmente para o mundo da gestão dos negócios, né? A capacidade adaptativa, a capacidade de se adaptar às mudanças ambientais. E isto, na verdade, quando a gente traz esse conceito, né, da necessidade de adaptação para a sobrevivência, né, porque a coisa seria assim: eu preciso sobreviver. Para sobreviver, eu preciso evoluir. Para evoluir, eu preciso me adaptar, né, aos novos tempos. E adaptar-se no mundo dos negócios significa, antes, perceber as mudanças que estão acontecendo e, mais do que isso, as mudanças que irão acontecer. Tem gente que não percebe, que não se dá conta de uma mudança que já aconteceu. Falta de percepção. Outros, né, percebem as mudanças que já aconteceram, mas não acompanham as mudanças que estão acontecendo. E existem alguns que não só conseguem fazer isso, como conseguem também perceber as mudanças que vão acontecer, que é o que a gente chama de tendências, né? Óbvio que aqueles que têm essa antevisão, que têm essa capacidade de reflexão, de análise dos fatos, fazendo projeções, imaginando como será, quais são as tendências, é evidente que essa empresa tem mais chance, porque ela começa a adaptar-se internamente em função dos acontecimentos externos. Bom, esta capacidade de adaptação, de mudança, de evolução, tem um outro nome. Tem um nome que é o nome que mais se usa hoje nas organizações. A palavra é inovação, né? Inovação. E a palavra inovação, ela não é recente. Se a gente estudar um economista austro-americano chamado Joseph Schumpeter, né? Não é o Peter Drucker, que também era austro-americano. O Joseph Schumpeter é anterior ao Peter Drucker. O Schumpeter, ele criou uma expressão lá no final do século, primeira metade do século passado, que é a expressão destruição criativa. Porque ele nos mostrou o seguinte, que todas as empresas, independente do tamanho, independente da área de atuação, mais cedo ou mais tarde vão enfrentar uma crise. Né? Porque, claro, os seus modelos se esgotam, né? Então, o esgotamento dos modelos de gestão, do modelo de negócio, leva a empresa a uma crise. Ela começa a perder espaço no mercado para outras empresas. Neste momento, a empresa tem que praticar o que ele chamava de destruição criativa, ou seja, destruir, parar de fazer o que estava fazendo para começar a fazer uma coisa nova.
Às vezes pequenas coisas, pequenas modificações, às vezes grandes, não importa. Alguma mudança tem que acontecer. Caso contrário, aquilo que você estava fazendo até aquele momento já não serve mais, né? Porque você entrou você estagnou, ou você até começou a cair, você entrou numa crise. E aquilo que você estava fazendo, ou como estava fazendo o que estava fazendo, ou foi o que te colocou na crise, ou pelo menos não evitou que você entrasse em crise. Então, óbvio que nós temos que mexer. Nós temos que mexer no que estávamos fazendo. Temos que começar a fazer diferente. Isso Schumpeter chamava de destruição criativa. E essa expressão, hoje, ganhou um novo nome. É inovação, né? Só que a inovação, as pessoas às vezes confundem inovação com o lançamento de produtos revolucionários, especialmente na tecnologia, né? Então, vamos lembrar, em 2007, o Steve Jobs, lá em Cupertino, lançou o iPhone, né, que foi o primeiro smartphone. Isto foi uma inovação tecnológica fantástica, né? Ela mudou a nossa vida, mudou tudo, não só como nos comunicamos, mas como nós nos relacionamos, como nós aprendemos, como nós nos divertimos, como nós consumimos produtos e serviços, né? Então, isso foi uma inovação espetacular, sem sombra de dúvida. Mas a evolução das empresas não se baseia nesse tipo, nessa grandiosidade da inovação. Eu estou falando de pequenas mudanças, que pode ser novos produtos ou melhores produtos, né? Pequenas modificações dos produtos, ou pode ser no setor de serviços, pode ser no modelo de gestão, pode ser nos processos, pode ser até no modelo de negócio, né? Eu nunca me esqueço eu na minha juventude fui jogador de basquete. E eu me lembro que até mais ou menos a década de 60, os jogadores de basquete, eles eram treinados a se movimentarem dentro da quadra até chegarem a um ponto, que é o ponto de arremesso. Então, naquele momento, você plantava os pés na quadra, se posicionava e fazia o arremesso da bola, porque a chance de acerto com os pés plantados no solo é muito maior, porque o seu corpo está firme. Até que um jogador, cujo nome, infelizmente, não vou lembrar agora, na década de 50, fez o primeiro lançamento em pleno voo. Ele saltou e arremessou. O que, claro, é uma complicação, porque seu corpo está em movimento, você tem que compensar isso. Mas ele treinou para isso, ele conseguiu acertar a bola estando em pleno ar. A partir daquele momento, você nota que todos os jogadores de basquete começaram a fazer isso. Basta que você se lembre do Michael Jordan, né? Ele sempre no ar, né? Agora o LeBron James, eles estão sempre no ar, eles arremessam em pleno ar. Então vejam o que esse sujeito fez. Ele não mudou o jogo de basquete, ele não mudou as regras continuaram sendo exatamente as mesmas. Era necessário colocar a bola dentro do aro, né? Não mudou o tempo, não mudou a contagem de pontos, não mudou nada. O que mudou? A maneira de jogar. Então, às vezes, não se trata de você mudar o seu negócio, se trata de você mudar a maneira como você está tocando o seu negócio, entendendo o novo ecossistema, né? O novo cliente, as novas necessidades do cliente, né? Agora, isso já estava acontecendo antes da pandemia, em função, agora há pouco eu mostrei aqui o meu iPhone, dizendo, olha, isso aqui mudou tudo, né? E mudou mesmo, e mudou especialmente porque o smartphone, ele acelerou a quarta revolução industrial. Vamos lembrar, primeira revolução industrial, século XVIII, surgimento da máquina a vapor. Segunda revolução industrial, final do século XIX, surgimento do motor a combustão, das linhas de montagem, etc., e da eletricidade. Terceira revolução industrial, meados do século XX, com o surgimento do computador. Computador que evoluiu rapidamente, aí os computadores começaram a se conectar inicialmente através do telefone, depois através de redes dedicadas, surgindo uma coisa chamada internet. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Nós todos tivemos que mudar a maneira como nós fazíamos as coisas
porque agora tínhamos uma ferramenta poderosíssima a mais. Né? Qualquer negócio que não usou o computador, né, perdeu espaço, desapareceu. Né? Muito bem, esta revolução do computador e da internet pertence ao século passado. No começo do século XXI e mais agora na segunda década, nós vimos crescer a quarta revolução industrial, que é a revolução digital, onde nós temos coisas como Big Data, né? Quantidade imensa de informações colocadas na nuvem, que na verdade são servidores imensos que existem, estão colocados principalmente em grandes desertos, né, nos Estados Unidos. Segundo, a inteligência artificial, né, que está mudando a maneira como nós, por exemplo, fazemos diagnóstico em medicina. O diagnóstico por imagem já está sendo feito em grande parte pela inteligência artificial. Então, o radiologista, além de saber anatomia, patologia, radiologia, tem que saber lidar com inteligência artificial. Vejam como nós temos que evoluir. Né? E outras coisas, a internet das coisas, né? Os automóveis que, né, irão funcionar sem motoristas, está acontecendo, e isso é uma coisa que vai evoluir muito rápido. Enfim, impressão 3D, tudo aquilo. E na nossa vida cotidiana, o que mais salta aos olhos nessa chamada quarta revolução industrial foi o surgimento dos aplicativos. Eu fiquei impressionado aqui. Eu estou falando com vocês de Curitiba. Né? Sou de Curitiba, eu passo meio tempo em Curitiba e meio tempo em São Paulo. E o outro meio tempo, e o terceiro tempo viajando por aí. Mas agora, por conta da pandemia, estou mais aqui em Curitiba, estou em Curitiba em função aqui eu posso, né, eu moro numa casa, tenho mais espaço, mais confortável para passar a pandemia aqui. Eu moro num condomínio que fica num bairro de Curitiba. Depois desse bairro tem um outro bairro, que é um bairro bem popular. Neste bairro popular tem um supermercado. Esse supermercado de bairro, ele não pertence a nenhuma rede dessas grandes redes de supermercados que há por aí. Né? É um pequeno supermercado. O gerente do supermercado é o seu proprietário. Né? O Sebrae adora esse tipo de negócio. Né? E esses dias, uma vizinha minha, que é médica também, e comentou comigo que ela saiu do consultório e estava indo para casa e lembrou que ela queria preparar alguma coisa para o jantar, para o seu marido, para os seus filhos, né? E se lembrou que não tinha as coisas que precisava para fazer aquilo que ela queria fazer. O que ela fez? Ela entrou no aplicativo deste pequeno supermercado, de nenhuma grande rede, desse pequeno supermercado. Entrou no aplicativo, fez o pedido, né, antes de sair do seu consultório. E quando chegou em casa, a compra já tinha sido entregue. Né? Caramba, eu fico pensando, não é necessário que você seja imenso, que seja poderoso, para fazer um aplicativo e usar serviços de entrega. Então, nós estamos diante de um evidente exemplo de inovação. Mas não é uma inovação disruptiva, foi uma inovação adaptativa, que foi necessária. Né? Como consequência, ela passou para mim essa informação, para mim e para minha mulher, a informação desse aplicativo, nós também entramos, já estamos usando. Eu estou vendo o momento que esse sujeito já vai abrir a sua segunda loja, porque está aproveitando o momento. Porque, assim, esses momentos difíceis, né, esses tempos difíceis, as dificuldades, as crises, tudo mais, são espetaculares para estimular a inovação. Né? Porque ela deixa de ser apenas um desejo, passa a ser uma necessidade. E se você não perceber essa necessidade, eu temo que você acabe perdendo o tempo, né? Perdendo o timing. Eu acho que quem lidera uma empresa, não importa se é uma multinacional ou se é um pequeno negócio de bairro, quem lidera, neste momento, tem que ter duas posturas que são essenciais a líderes em tempos difíceis. A primeira postura é a opção pelo movimento.
Não podemos ficar parados. Não dá para ficar esperando. E eu insisto nisso porque tem muita gente que diz assim, não. É melhor a gente se recolher, é melhor a gente não investir, é melhor a gente ficar quietinho até que passe a crise. Depois que passar a crise, então a gente vai ver como é que as coisas ficaram e o que a gente tem que fazer. Muito bem? Isso é a síndrome do avestruz, pôr a cabeça no buraco. Quando você tirar a cabeça do buraco, a primeira coisa que você vai ver é poeira. Mas não poeira do furacão que passou, a poeira do concorrente, que já está lá na sua frente, está correndo na sua frente. Então, a primeira opção, por favor, opte pelo movimento, faça alguma coisa, faça diferente do que estava fazendo, procure novas estratégias, novas alianças, novos modelos mentais. Temos que evoluir. E a segunda característica, a segunda qualidade de um líder empresarial, e você que está me ouvindo nesse momento, talvez você não seja um líder empresarial, mas você lidera, sabe o quê? Você lidera a sua carreira. Você lidera o seu futuro. Então, você é um líder. Então, a segunda característica desse líder em tempos difíceis é ter uma visão positiva do futuro. Isso é outro nome, é outra maneira da gente falar sobre otimismo. Aí você pode dizer assim, poxa vida, mas esse sujeito está falando de otimismo nessa crise danada que a gente está passando, essa retração da economia, esse problema da epidemia, e quer que seja otimista, você não está sendo muito ingênuo? Não, eu não estou sendo ingênuo. Tanto é que o otimista considera a dificuldade e, às vezes, ele até acha que antes de melhorar vai piorar. Mas nós temos que passar por este vale para podermos atingir um novo pico. E isto só se faz com otimismo. Porque liderar significa conduzir pessoas. To lead. Conduzir pessoas em direção a algum lugar que é o futuro. Ora, se você é um líder que tem uma visão negativa do futuro, eu acho que as pessoas não vão querer te acompanhar. Então, é quase que uma obrigação do líder ser otimista. Mas um otimista com consciência, sabendo das dificuldades, sabendo dos problemas, sabendo da provação pela qual a gente terá que passar, né? Às vezes a economia, né? A diminuição dos custos, uma revisão dos processos, né? Uma revisão total daquilo que estamos fazendo. Tudo isso é difícil, é complexo, é sofrido, né? Mas é necessário. Caso contrário, a gente não terá o direito de dizer que tem uma visão positiva do futuro, porque a gente estará sendo apenas ingênuo. Bom, eu, neste momento, eu paro aqui de falar, devolvo a palavra para o Ginês, para que ele conduza agora as possíveis perguntas, ou comentários, ou acréscimos, ou até discordância. Então, por enquanto, eu paro por aqui, agradecendo a todos a oportunidade e a audiência. Foi uma aula aqui para a gente. Eu, particularmente, estava anotando aqui todas as falas do senhor e duas falas me chamaram a atenção. Uma que é perceber a necessidade e a outra, opte pelo movimento. Enfim, a gente vai passar, então, abrir a fala, né, para os nossos convidados especiais. E vamos começar, então, pelo Tito Estanqueiro, que é diretor de operações do Sebrae. Tito, você pode perguntar direto para o doutor Eugênio. Doutor Eugênio, excelente. Eu diria que, enquanto Sebrae, eu estou, assim, substancialmente impressionado. Você foi no cerne da questão. Liderança que inspira, mas no momento de um aceleramento de tudo o que está acontecendo em função de uma pandemia que está, portanto, neste momento é uma crise que envolve todas as nações, todos os países, é uma crise de saúde, e se exige do gestor, de facto, uma ação muito mais efetiva de correção ao rumo, de estar atentado ao futuro que está chegando aceleradamente. Então você tem que trazer o futuro para o presente e nos deixa de substancialmente, digamos assim, esperançados que a sua provocação vai chegar a muitos sul-mato-grossenses
que vão pensar e refletir em cima disso. Mas voltando à liderança, voltando à gestão, e não necessariamente apenas de pequeno negócio, eu fico com uma indagação para si, Dr. Eugênio. Como o líder, que a gente falava a liderança servidora, falava, enfim, dos diferentes momentos de liderança, como ele se reposiciona? Porque para uma empresa, o Sebrae, vai lá, identifica alguma inovação, como foi apresentada por si, desse pequeno mini mercado aí, mas o líder em si, como ele se reposiciona em face dessa aceleração que ocorreu fruto da pandemia? O mundo estava mudando, sim, mas numa velocidade que talvez demorava mais meia dúzia de anos. Só que num ano, a gente talvez tenha queimado aí 5 anos. O que é que o Dr. Eugênio me diria, do ponto de vista da reflexão, para que chegue a todos os sul-mato-grossenses que têm pequenos, médios e grandes negócios no nosso estado? Tito, foi uma excelente pergunta e eu começo a minha reflexão dizendo a você que, por seu sotaque, eu percebo que você não é um mato-grossense do Sul nativo, né? E você me fez lembrar, neste momento, a minha filha, que mora na cidade de Lagos, lá no Algarve, né? Ela estudou originalmente biologia, mas depois dedicou-se ao mundo da yoga. Ela é professora de yoga e aí resolveu fixar residência lá na terrinha, né? E está em Lagos, aonde está muito bem, vive muito bem. Aliás, viver no sul de Portugal é sempre um grande privilégio, né? E ela montou uma estrutura para atender aos inúmeros resorts e spas que há naquela região, com fornecimento de serviços nesta área de yoga, etc., através de profissionais, e acaba também de criar agora o seu método que está disponibilizando por aplicativo. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque logo depois que ela se formou, ela me procurou e falou assim: pai, olha, eu estudei biologia, mas na verdade eu não quero ser bióloga, eu não quero ser professora, eu quero ir para esse mundo de yoga, mas eu quero ser alguma coisa um pouco mais do que apenas uma professora de yoga. Eu queria, sei lá, queria fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Falei: minha filha, a primeira coisa que você vai fazer é um Empretec, né? E aí ela passou uma semana no Sebrae, alguns anos atrás, uma semana no Sebrae. Eu posso dizer que ela era outra pessoa depois de fazer o Empretec. O Empretec abre a cabeça. Quer dizer, qualquer profissional, não importa a área de atividade, que passar por um programa como este, sai com cabeça de empreendedor, né? Sai com cabeça de liderança do seu próprio negócio, né? Do seu próprio destino, né? Então, eu sou muito grato ao Sebrae por ter colaborado com minha filha, né? E com tantos jovens e pequenos empreendedores no Brasil inteiro. Mas essa sua colocação, voltando a ela agora objetivamente, ela pede uma reflexão sobre o líder e não sobre a empresa, falando da pessoa, né? Bom, eu acho que a mudança de uma empresa começa pela mudança das pessoas, né? Da cabeça das pessoas, a mudança do modelo mental. A questão é que eu não consigo mudar o modelo mental da minha equipe, né? E às vezes a minha equipe não é só a minha equipe direta, mas é também, por exemplo, o meu fornecedor, né? Os meus parceiros de negócio e até o meu cliente. Eu não consigo mudar o modelo mental coletivo, que a gente pode chamar de paradigma, se eu não mudar o meu próprio modelo mental. E a questão é que nós temos, Tito e amigos, uma certa dificuldade para fazer isso. Nós não gostamos de mudar de ideia, de opinião, de visão muito rapidamente. E nós não gostamos por alguns motivos até biológicos. Primeiro, porque isso demanda energia. Sempre que eu for fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo, eu vou gastar mais energia do que eu gastava. E eu não gosto de gastar mais energia. Isso é da minha biologia.
Isso é uma herança dos meus ancestrais. Nós não gostamos de gastar mais energia do que o necessário para viver, porque depois temos que obter energia. E obter energia é um negócio meio complicado, temos que comer, né? Claro que hoje comer é fácil, mas para o nosso ancestral é difícil, e nós temos esta herança. O segundo motivo, Tito e amigos, pelos quais nós temos uma certa dificuldade para implementar mudanças, é uma emoção que é a mais antiga e mais poderosa emoção que desenvolvemos, que é o medo. Né? O medo. A mais antiga e mais poderosa emoção humana é a emoção do medo, e o mais antigo e mais poderoso medo é o medo do desconhecido. Então, eu não sei o que vai acontecer. Então, já que eu não sei o que vai acontecer ali fora, pelo menos eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Então, é melhor conservar o que está aqui dentro do jeito que está. Porra, está acontecendo um monte de mudança ali fora, vou ter que mudar aqui dentro ainda. Quer dizer, me dá mais mudança, eu tenho medo disso, né? Então é melhor eu ficar como está, porque pelo menos isso que eu estou fazendo eu conheço, eu domino, né? Então o medo, ele por um lado é bom, porque ele nos protege do perigo, mas por outro lado ele nos aprisiona a modelos que impedem a nossa evolução. Então eu diria para você o seguinte, apenas com essas duas colocações, né? A tentativa de economizar energia e o medo, né? Com relação ao líder, primeiro, ele tem que ter determinação, ele não pode ser preguiçoso, porque o instinto de economizar energia, o nome popular é preguiça. E segundo, eu não estou dizendo que ele não tem que ter medo, mas eu estou dizendo que ele tem que ter coragem. Eu não posso imaginar um líder que seja covarde, né? Agora, cuidado, porque a coragem, primeiro, não é ausência de medo, né? É avançar apesar do medo. Até se você não tem medo, não precisa ter coragem, né? A coragem é o que nos permite avançar apesar do medo. E a coragem não é um sentimento. O sentimento é o medo. A coragem é uma coisa absolutamente racional. Eu diria que a coragem é uma virtude que o líder precisa desenvolver nesse momento. E é uma virtude que é formada por 4 outras virtudes, que são as seguintes. Primeiro, cautela. Então, cuidado, tome cuidado, né? Com relação à pandemia, por exemplo, temos que ser cautelosos, sim. Temos que fazer as coisas básicas, distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos. Enquanto não tivermos uma vacina, é isso, temos que ter cautela, não sejamos negacionistas. A segunda qualidade da coragem é a fortaleza. Temos que ser fortes. Sempre lembrando, assim, os famosos 12 trabalhos de Hércules. Né? Por que ele assumiu os 12 trabalhos que lhe foram conferidos por Zeus para poder adentrar o Olimpo? Porque ele era corajoso? Sim, mas porque ele era forte. Quer dizer, a sua coragem vinha da sua força. E hoje, a nossa coragem também tem que vir da nossa força. Só que a nossa força não é a força física de Hércules. A nossa força é a força da gestão, é a força da estratégia, é a força do conhecimento, é a força da tomada racional de decisões, é a força das parcerias que podemos fazer, é a força da inovação. Estas forças é que nos dão coragem para avançar. Então, primeiro, cautela. Segundo, força, fortaleza. A terceira é temperança. Temperança é determinação, é força de vontade, né? É resiliência, porque às vezes nós caímos e nós temos que levantar e continuar, não dá para a gente parar. Então, a temperança. E a quarta virtude, que junta com as outras 3 forma uma virtude maior chamada coragem, é a justiça. Ou seja, todos os nossos esforços, toda a nossa determinação tem que estar orientada em direção ao bem. Não podemos usar a nossa força para fazer o mal. Às vezes a gente fala assim, fulano, puxa, que coragem você faz isso, né? Que coragem teve este ladrão, que coragem teve este corrupto, desculpem, ladrões,
corruptos, bandidos, não são corajosos, são covardes, porque eles se valem da fraqueza do outro. Vencer o outro porque o outro tem fraquezas não é coragem. Então, a justiça faz parte da criação de uma virtude maior que a virtude da coragem, que eu acredito, Tito, agora encerrando aqui a minha resposta a você, pedindo desculpas se eu me alonguei, a coragem é uma qualidade que os líderes devem desenvolver em momentos de dificuldade, sim. Perfeito, doutor Eugênio Mussac. Vamos então passar a palavra para outro convidado especial aqui nosso, e quem vai perguntar agora é a Jordana Duenha Rodrigues, ela que é diretora de Educação Profissional do Senac MS, e a Jordana vai perguntar direto então para o doutor Eugênio. Eugênio, parabéns aí pelas suas palavras, pela sua fala, sempre muito bom poder ouvir, né, outras percepções e outras possibilidades para a gente poder crescer aqui. Bom, a gente está aqui, né, na representação do segmento de comércio e serviços, tem o FEComércio, o Senac, que estão aí atuando, né, na representação e na qualificação para esse segmento. Queria lhe perguntar, nesse contexto, né, de tantas mudanças que a pandemia está trazendo para todos os segmentos, de maneira especial para o segmento de comércio, né, que precisou, por um longo período, fechar as portas, por um longo período, mudar a maneira como faz o atendimento ao cliente, como recebe as pessoas na loja, como recebe as pessoas nos espaços, empresas de serviço, segmento de turismo tão impactado, né, nesse contexto todo. E a gente sabe que esse segmento ele é formado em quantidade, né, de empresas. Nós temos muitas empresas de pequeno porte, né, empresas micro, pequenas empresas, enfim, que em quantidade representam aí, né, mais de 90% das empresas do nosso país. E para essas empresas talvez seja mais desafiador, né, o investimento nessa mudança, nas soluções tecnológicas. Os times são mais enxutos, né, menos pessoas aí atuando, os cargos não são tão definidos. Quais dicas você daria para essas pequenas empresas, né, que precisam também se reinventar, precisaram, né, se reinventar em todo esse período e certamente vão continuar precisando aplicar, né, todo esse aprendizado do período de pandemia no pós-pandemia, né, que a gente sabe que transformação digital, esse tema não é da pandemia, né, a pandemia acelerou isso tudo, mas é um tema que a gente já vinha conversando antes. Então, eu queria te pedir, assim, sugestões, dicas, né, conselhos para as empresas de menor porte, tão importante para movimentar a economia do nosso país, nesse contexto de comportamento, da gestão. Qual seria a sua dica para poder ajudar, né, esses pequenos negócios, enfim, a caminharem com produtividade, com bons resultados, em tempos de tantos desafios e tantas transformações? Jordana, foi ótima essa sua pergunta, porque ela me permite trazer aqui uma pequena desmistificação. O mito que existe é que o tema inovação é um tema exclusivo das grandes organizações, as grandes empresas que teriam recursos para aplicar no desenvolvimento de novos produtos e de novos serviços. Pois bem, na realidade, desenvolver novos produtos e novos serviços não é sinônimo de inovação. A inovação tem a ver também com processos, com a maneira como nós atendemos, a maneira como nós gerimos, né, como nós fazemos circular os nossos ativos, né, quais são as parcerias que nós estabelecemos, né, tudo isso faz parte da inovação. E, neste sentido, né, ainda falando sobre a desmistificação, eu vou dizer a você que o pequeno negócio ele tem muito mais agilidade do que o grande para estabelecer, para fazer movimentos de mudança. A gente vê aí as grandes organizações, por serem muito processuais, por terem muitos órgãos internos, elas têm dificuldade. É como aquele grande navio, assim, que para fazer uma curva anda muitos quilômetros antes de conseguir fazer uma curva. Basta que você se lembre daquele filme do Titanic, não é? Que ele não conseguia desviar do iceberg. No fim, ele achou que tinha conseguido, mas a parte de baixo foi rasgada pelo iceberg e acabou afundando. Já um pequeno negócio poderia ser mais comparado, sei lá, com jet ski, né, que consegue fazer essa mudança mais rapidamente. Qual é o grande problema do pequeno? É que, muitas vezes, ele não tem reserva, ele não tem caixa. E se ele é obrigado a interromper o seu caixa durante um certo tempo, falta-lhe fôlego para retomar depois.
né? Mas nós temos acompanhado aqui, temos visto alguns casos de pequenos negócios que conseguiram dar essa freada com a participação de todos os seus, vou falar uma palavra agora que também normalmente se aplica a grandes empresas, mas não, de todos os seus stakeholders, né? Quem são os stakeholders? Ora, são os funcionários, é o fornecedor, é o dono do imóvel, né? É a própria clientela, né? É a comunidade onde esse negócio está inserido, né? Então, eu vejo que é perfeitamente possível. Eu acabei de citar, durante a minha fala, o exemplo de um supermercado de bairro que inovou criando um aplicativo de entrega. Então, isso não é mais uma exclusividade. A tecnologia, felizmente, a tecnologia ficou barata. A tecnologia de hoje é totalmente diferente do que era na década de 90, em que os computadores custavam fortunas, precisavam fazer leasing para comprar computador, né? Não é mais assim. Hoje nós temos acesso à tecnologia, temos acesso à tecnologia comprada, temos acesso à tecnologia alugada, temos acesso à tecnologia em parceria, né? Portanto, veja, não quero generalizar, mas eu entendo que o pequeno negócio, se bem gerido, ele pode até aproveitar esta oportunidade para se reinventar e até criar uma taxa de crescimento maior do que as grandes organizações. Ok, vamos continuar então. Vamos passar a pergunta para outro convidado especial nosso, que é o diretor de negócios da Automaster, o Eduardo Pinheiro, que vai perguntar agora para o Dr. Eugênio Mussac. Eduardo, está com você a fala. Eugênio, parabéns pelo quadro de ideias, conceitos que você nos apresentou, né, que tanto nos afeta os nossos negócios e as nossas vidas. E, com isso, a gente fica desafiado, né, olhando todo esse quadro de mudanças, em como os recursos humanos, né, os líderes, gestores, vão poder adaptar as pessoas a essas novas tecnologias, à inovação. Eu estava assistindo o Dilema das Redes e algumas falas até encontrei um conceito que você desenvolveu, que foi da metacompetência, né? Ah, sim. Falando em como as pessoas, né, as qualidades humanas tinham que saber utilizar as tecnologias e não o contrário, né, deixar as tecnologias, né, controlarem a vida das pessoas. Então, a gente quer aproveitar o nosso público, né, que tem bastante pessoas de empresa, para que você faça, né, sugira algumas dicas para como é que a gente pode desenvolver essas qualidades humanas, né, de forma simples, né, no nosso dia a dia, para poder começar a se adaptar melhor a esses novos contextos. Claro, Eduardo, em primeiro lugar, muito obrigado por ter lembrado do conceito da metacompetência, né? Metacompetência é um neologismo, na verdade, e é o título de um livro meu, de 2003, um livro que já vai completar 20 anos, mas que ficou velho, né? Um livro hoje que eu já mandei tirar, inclusive, de edição, porque ele está velho na medida em que ele usa exemplos antigos, né? Mas o conceito, não, o conceito continua válido. O que significa metacompetência? Meta, nesse caso, não é sinônimo de objetivo, é sinônimo de transcendência, assim como metafísica, ou metalinguagem, ou metáfora, algo que está além de. Então, metacompetência seria algo que está além da competência. Então, para resumir, nós poderíamos temos pessoas que são competentes, né? Temos também aqueles que são incompetentes. Todo mundo sabe reconhecer um incompetente. O competente é aquele que entrega o que se espera dele. O incompetente não entrega ou entrega menos. O metacompetência é aquele que entrega mais, que de alguma forma se supera, surpreende o cliente, né? E claro que entre os três o metacompetente é o que está se dando melhor no mercado, independente da fase em que se encontra. Muito bem. Isso para explicar a diferença. Agora, a metacompetência, no conceito, significaria a relação sinérgica entre os 4 grupos básicos, clássicos de competências, né? Você sabe que nós temos a competência técnica,
que é o médico saber fazer diagnóstico, o advogado conhecer de leis, o cozinheiro saber cozinhar, né? Enfim, o engenheiro saber cálculo, aquilo que a gente aprende na escola, aquilo que os treinamentos ou a formação acadêmica nos dá, né? Mas daí a gente percebeu que isso é imprescindível, mas não é suficiente. Nós precisamos do segundo grupo de competências, que são as competências de organização, as competências de gestão, de planejamento. Às vezes você conhece alguém que é muito bom tecnicamente, mas não vai para frente na vida porque é desorganizado, porque se perde na agenda, porque não controla as suas finanças, porque não controla seu estoque, porque, sabe, é desorganizado. A organização é fundamental para qualquer negócio, sempre foi, agora mais, né? O terceiro grupo de competências foi exatamente eu acho que o âmago da sua pergunta, que são as chamadas competências humanas, né? Competências de relações humanas. Atualmente, nós preferimos chamar essas competências de competências socioemocionais. Como é que eu lido com as minhas emoções e como é que eu entendo e me relaciono com as emoções dos demais, porque, na verdade, nós nos relacionamos muito mais através de emoções do que através da razão, né? Então, as socioemocionais significa ter uma boa comunicação, uma boa postura, praticar empatia, né? Tentar entender o outro. Aliás, isso de empatia, veja, eu estudei medicina. Na medicina é fundamental a empatia. A relação médico-paciente é regida pela empatia. A gente tem que sentir, não sentir fisicamente, mas tem que interpretar a dor do paciente para poder fazer o diagnóstico. Mas eu acho que não é só na medicina, né? Eu não sei se alguém aqui já foi fazer uma compra numa loja de roupa, por exemplo, em que você ficou com a sensação de que aquele vendedor estava mais interessado na comissão dele do que em fazer você ficar feliz com a compra que você fez. Entendeu? Eu acho que o bom vendedor é aquele que até que pode... Olha, isso que eu acho que você está querendo, a gente não tem. Eu posso encomendar, ou vou ter, mas, sabe, hoje eu prefiro que você não compre do que você saia daqui infeliz. Caramba, esse sujeito que agir dessa forma ganha um cliente, né? Então, a prática da empatia. Não sei se alguém já aconteceu comigo uma vez de eu encomendar uma reforma na cozinha da minha casa, no meu apartamento em São Paulo, e depois que ficou pronto, ficou muito bonito, mas eu percebi que aquele arquiteto que eu havia contratado, ele havia feito uma cozinha para ele, uma cozinha onde ele se sentiria bem, da maneira como ele gosta de frequentar. Ele não fez para mim, ele fez para ele. Quer dizer, ele não praticou comigo empatia. Ele não me deixou feliz. Acabei fazendo outra depois. Então, isso são competências humanas, né? De atenção, de respeito, de olho no olho. E eu acho, Eduardo, que, sinceramente, não sei se todo mundo vai concordar comigo aqui, em função daquilo que eu falei, que nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Basta que você leia os livros de um autor israelense chamado Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, em que ele diz o seguinte: pois é, assim como a máquina a vapor, o motor a combustão tiraram empregos, o digital também vai tirar empregos. Vai acabar com telemarketing, vai acabar com um monte de coisa, né? E aí, antes a máquina substituía a nossa força física, agora está substituindo a nossa força da inteligência. Vai sobrar o que para nós? Vai sobrar o que para nós? Bom, eu acho que eu imagino o que eu acho que vai sobrar para nós. Como será a 5ª Revolução Industrial? Do meu ponto de vista, será a revolução do afeto, a revolução do humano, aquilo que a máquina não pode tirar de nós, que são as decisões ético-morais. A máquina não tem moral, quem tem moral é o humano. Segundo, a criatividade. Não dá para delegar a criatividade à máquina. Fizeram nos Estados Unidos, pegaram as 9 sinfonias de Beethoven e deram para uma máquina de inteligência artificial escrever a 10ª. Ela escreveu a 10ª sinfonia de Beethoven. Só que na hora que você ouve,
você percebe que aquilo nada mais passa do que uma repetição de notas e de acordes das 9 anteriores. Beethoven não teria feito isso. A 10ª teria sido diferente da 9ª, que foi diferente da 8ª, que foi diferente da 7ª, porque nós temos uma coisa chamada criatividade, que pertence ao nosso espírito. A máquina não vai tirar isso. E a terceira coisa que a máquina não vai tirar é o olho no olho, é a mão no ombro. O médico começa a melhorar a partir do momento, o paciente começa a melhorar a partir do momento em que ele cria confiança pelo médico. E a confiança não vem de outra forma a não ser do olhar, da compreensão, né, do entendimento. Portanto, eu acho que tudo isso está acontecendo, incluindo a pandemia, incluindo o crescimento das máquinas, pode fazer com que a gente fique mais humano. Porque quem não ficar mais humano vai perder espaço. Então, esse terceiro grupo de competências, as competências socioemocionais humanas, elas são e serão cada vez mais importantes. E ainda tem o quarto grupo de competências, que são as chamadas competências de excelência, né, que é uma ideia de Aristóteles, né, que a gente tem que estar evoluindo sempre, hoje melhor que ontem, no aspecto técnico, no aspecto administrativo, no aspecto relacional. Também, nesse grupo de competências chamadas competências de excelência, nós encontramos a criatividade, a curiosidade, a transgressão criativa, o questionamento e a inovação. Eu estou aqui assimilando tudo que o senhor disse, doutor Eugênio. A gente está aqui ansioso e curioso para essa 5ª revolução industrial. E eu vou passar a fala agora, passar a fala aqui, já começou, mas ainda não está concluído, esse que é o importante. Vou passar a fala agora para o professor e coordenador pedagógico da Unigran EAD, o Afonso Guilherme Ferreira Egídio. Afonso, está contigo a palavra. Professor Eugênio, agradeço aí suas palavras. Com certeza está sendo até, acredito, uma aula para todos nós, né? Porque várias informações que o senhor traz para a gente vem de encontro com a nossa realidade, com as coisas atuais que vem acontecendo. Professor, sabemos que aqui na nossa palestra, na nossa transmissão, tem vários empreendedores, vários empresários, e durante a sua fala, o senhor disse sobre adaptação, sobre inovação, né? E eu queria que o senhor desse algumas dicas para esses empreendedores, para esses empresários que têm dificuldades de se adaptar às novas mudanças, né? Na sua opinião, quais seriam as competências ou habilidades que essas pessoas teriam que desenvolver para conseguir absorver essas mudanças que estão acontecendo no mercado e na economia também? Obrigado. Afonso, bom te ouvir, bom saber que você lida com EAD. Eu sou um dos entusiastas da educação à distância. Eu me lembro, no ano 2000, por aí, eu fui convidado pela AmCham de São Paulo para participar de um evento de educação à distância. E eu, num primeiro momento, eu recusei o convite, porque eu falei que eu não entendia nada de educação à distância. Daí eles disseram, pois justamente, ninguém entende nada, nós estamos nos reunindo aqui para ver o que a gente pode fazer, né? Criar algumas ideias. Aí eu aceitei e acabei falando 3 coisas lá, Afonso, que fizeram sentido para mim naquela época e continuam fazendo. Primeiro, que a educação à distância não veio para substituir a educação presencial, seria algo mais, né? Porém, a educação à distância iria influenciar a maneira como nós praticamos a educação presencial. E isso está acontecendo, né? O flipped classroom e tudo mais. Segundo, que a educação à distância deveria prestar atenção na pedagogia, que a educação à distância não seria uma questão de tecnologia, sim uma questão de pedagogia. Não é uma ação de tecnologia. A tecnologia é um meio, mas o aprendizado é o que interessa, portanto, a pedagogia. E na época não era, na época era só uma maneira de passar PDFs, né? E terceiro, que com o tempo nenhum de nós ficaria imune à educação à distância. Todos nós acabaríamos nos informando, fazendo cursos, buscando aprendizagem através da internet, através dos sites, através das bibliotecas virtuais, através dos cursos, através de lives como esta, né? E eu, de fato, hoje, sei lá, até eu estou em casa e quero preparar um prato lá na minha cozinha, domingo de manhã eu quero fazer uma rabanada, eu vou procurar receita aonde?
eu vou entrar na internet e vou procurar uma dessas maravilhosas cozinheiras que hoje nos ensinam, nos dão receita. Portanto, estamos sim nesse admirável mundo novo, Afonso, e você me pede que eu dê uma dica para os empresários, especialmente os pequenos, que têm dificuldade para lidar com isso. Bom, eu acho que a primeira dica é, por favor, informe-se. Né? Não fique alienado. Sabe? Não tem nada pior do que alguém que é alienado, que diz assim, isso aí não é para mim, eu não quero saber, estou bem assim. Né? Não, você tem que estar informado. O mundo nunca exigiu tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca disponibilizou tanta informação como atualmente. O único problema é que nós temos que desenvolver, além da capacidade de obter informação, nós temos que desenvolver uma habilidade para selecionar essa informação, para separar o joio do trigo. Infelizmente, nós temos como a internet dá espaço para todo mundo, né? A internet, né, ampliou a sala de aula, por exemplo. Eu que sou professor há tanto tempo, eu costumo dizer o seguinte, a internet fez crescer a minha sala de aula, ela ficou do tamanho do mundo. Então, assim como nós encontramos professores, assim como nós encontramos gestores, empresários, técnicos espetaculares, nós também temos muita informação ruim. Nós também temos, eu acho que ampliou o conhecimento e ampliou a idiotice também. Né? Então, nós temos que, de alguma forma, nós temos que estabelecer, encontrar os bons canais de informação. Né? Aliás, nós estamos aqui, eu só concordei em participar aqui desse encontro, em função das pessoas que estão participando junto comigo, mas em função da instituição que está patrocinando esse nosso encontro de hoje. Né? A CBN, né? Fonte de informação que foi curada, que foi verificada, né? que não parte apenas do achismo, ou do ouvir falar, ou da fofoca. Então, por favor, informe-se, aprenda, desenvolva novas competências, novas habilidades. Eu diria que novos tempos, novas habilidades. E essas novas habilidades têm a ver com incorporação de novas tecnologias, de usar bem a tecnologia, tem a ver com simplificar a gestão. Nós complicamos muito a gestão. Né? Nós temos que simplificar e fazer simples. Não é negar a complexidade, é simplificar a complexidade. Não faça coisa simples, você vai ver que quanto mais simples, mais fácil de controlar e melhores os resultados que você vai atingir. Em terceiro lugar, envolva as pessoas, né? Envolva as pessoas que estão com você. Né? Venda para estas pessoas, que são seus funcionários, que são seus fornecedores, enfim, seus parceiros, envolva a todos na ideia da construção de algo melhor, de um futuro melhor. Eu sou desses otimistas, talvez bobos, que acreditam que o mundo poderá ficar melhor. Eu acho assim, eu pego a palavra crise, o ideograma crise em chinês é formado por dois outros ideogramas. Um é perigo e o segundo é oportunidade. Só que nós temos que aprender a procurar a oportunidade no lugar certo. Muitas vezes a oportunidade não está fora. A oportunidade não está no mercado. Não vem com essa história de que enquanto todos choram, eu vendo lenços, porque isso vai fazer com que você fique torcendo que os outros chorem. Não é isso. É você olhar para dentro. Né? A grande oportunidade para você sair bem desta crise está dentro da empresa, está dentro de você. A sua disposição para mudar, a sua disposição para aprimorar aquilo que você faz em todas aquelas competências, né? A sua disposição até para retomar de uma maneira mais humilde, digamos assim, né? De uma maneira menor, parar de fazer aquilo que não estava funcionando e investir naquilo que funciona. Né? Então é um momento de revisão, é um momento que todos nós temos que olhar no espelho e verificar se nós gostamos do que estamos vendo e aonde que nós podemos modificar, quais são as ruguinhas que eu tenho que cuidar. E insisto, Afonso, a sua pergunta ela é complementar à pergunta
Jordana, que disse assim, pois é, mas o pequeno tem uma velocidade de resposta que pode ser maior do que o grande. Então, tem que aproveitar essa possibilidade, essa capacidade de mudar mais rapidamente do que as grandes corporações, que nós sabemos que, em função do seu peso, do seu tamanho, mudam com mais dificuldade. Olha, eu quero insistir que tudo que eu falei, toda essa resposta que eu dei a você, Afonso, todas as respostas, elas não eliminam a dificuldade, não eliminam os problemas, não eliminam as condições pessoais. Eu não posso generalizar, né? Cada profissional, cada pessoa, cada setor tem os seus problemas particulares, tem as suas idiosincrasias. E nós sabemos que está acontecendo, sim, uma retração do mercado, que afetou grandemente alguns setores, né? Que favoreceu outros. Então, eu não estou negando aqui as dificuldades, eu só estou dizendo que é possível não só sair desta crise, como sair dela melhor e mais forte do que éramos quando nela entramos. Doutor Eugênio, terminamos aqui as nossas participações dos nossos convidados. Eu já quero agradecer ao Sebrae, na pessoa do Tito Estanqueiro, ao Senac e à FEComércio, na pessoa da Jordana Duenha Rodrigues, também no diretor de negócios, o Eduardo Pinheiro, diretor de negócios da Automaster, e também o Afonso Guilherme Ferreira Egídio, que é professor e coordenador pedagógico da Unigran EAD, pessoas que participaram com a gente. E eu quero agradecer, em nome do grupo RCN e da CBN Campo Grande, essa aula, doutor Eugênio. Foi uma aula que o senhor nos deu aqui em 1 hora, né? No mínimo, a gente vai sair daqui muito mais inspirado. Então, muito obrigado por essa aula e por essa gentileza e por essa simpatia que o senhor nos proporcionou hoje aqui. Ô, Genésio, eu é que agradeço. Para mim foi um privilégio compartilhar este momento com você, com o André, outros amigos aí da CBN de Campo Grande, especialmente com este grupo tão simpático e inteligente que vocês convidaram para estar comigo aqui nesse momento. Então, agradeço imensamente, desejo a todos muita cautela e muito sucesso e alegria. Muito obrigado a todos também que participaram dessa live, obrigado mesmo. E um último recado para você que está nos assistindo. Olha, não acabou não, tá? O projeto RCN CBN Live em Ação 2020 continua. Em novembro temos um novo encontro marcado, né? E vai ser o debate de novas realidades aí em ambientes também das organizações, né? A gente vai dar uma continuidade ao que o Eugênio Mussac trouxe para a gente hoje. E a participação desse próximo encontro será do engenheiro e CEO da Great Place to Work, o Rui Shiozawa. Data 17 de novembro, já tem data marcada e você, claro, é o nosso convidado. E eu quero agradecer também a todos, né, que estão participando pelos vários canais de transmissão do Grupo RCN. Lembrando que o Grupo RCN de Comunicação é um dos pioneiros aqui no estado a adotar o conceito Omnichannel, né, que é usar toda a diversidade e os perfis das plataformas, seja rádio, televisão, internet, redes sociais, enfim. Obrigado a você que de alguma maneira acompanhou esse conteúdo hoje, passado pelo mestre Eugênio Mussac e com a participação dos nossos convidados especiais. Obrigado de coração e até o próximo encontro. Tchau. CBN em Ação Live 2020. Realização: Grupo RCN de Comunicação e CBN Campo Grande. Patrocínio: São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida, Sistema Famasul, Concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor e Sistema OCB-MS. Apoio: FEComércio